Alô Alberto, alô Alberto, Olá, Tiago. estou a chegar em boas condições, Perfeitas. é ótimo, também te estou a ouvir muito bem. Olá Alberto, cá estamos para mais uma lenga-lenga do costume, a número 9 de 19 de julho de 2022. Vamos ter, como sempre, três temas extremamente interessantes, mas, tal como fizemos a semana passada, vamos começar. Na semana passada não começámos, terminámos com um comentário que destacámos de entre aqueles que nos deixaram no YouTube e no Facebook, mas esta semana já, com tudo como deve ser, vamos começar com o comentário que destacamos desta semana e é o comentário do Telmo Marques. Diz o Telmo, na sequência também da lenga-lenga do costume da semana passada, que foi ele que comentou a prateleira do Alberto, a que a semana passada havia por trás do Alberto, Já não há. exatamente da prateleira do Alberto, exatamente. E diz o Telmo que por acaso adora Dire Straits, porque o Alberto tinha de facto uma guitarra que eu, com muita propriedade, constatei que era muito parecida com uma guitarra usada por Mark Knopfler. Isto são tudo informações muito interessantes, mas diz o Telmo Marques que fica então à espera do Sultans of Swing. Talvez para a semana é a lenga-lenga do costume número 10. Alberto, estás em condições de prometer o teu solo Não, de Sultans of Swing? vou ter que ensaiar muito. É um bocadinho. Eu posso, Antes acho que disso, consegui aprender fazer o guitarra solo. em condições, não é? Achas que numa semana consegues? Acho que foi mais ou menos o tempo que o Mark Knopfler investiu para conseguir tocar aquilo. Ele era professor de Eu, inglês, acho eu. pois era Era professor de assim uma inglês, coisa lá está, qualquer. nem sequer tinha muito tempo, nem tinha muito vagar para Não, isso. Mas pronto, agradecemos imenso o comentário ao Telmo e fica feita a promessa do Alberto tocar o Sultans of Swing muito em breve. Entretanto, e porque outras coisas aconteceram durante estes dias, nós vamos começar pelo nosso primeiro tema desta semana, que é um bocadinho incontornável, que é o tema dos incêndios e do calor que se tem feito sentir. Está calor, Alberto, é verão, está calor, há fogos. O que é que te apraz dizer sobre esta situação? Eventualmente sobre a forma como, um pouco diferentemente dos anos anteriores, por exemplo, este ano as autoridades decidiram encarar a questão dos fogos. Há nesse aspecto em particular alguma coisa que queiras destacar? não. Há duas ou três. Em primeiro lugar, já não estou sob o efeito de calor porque regressei ao Porto e aqui a coisa é mais amena. Está Ou fresquinho. passou a ser mais amena. Acho que também estiveram aqui uns dias muito quentes, mas eu não estava cá. Mas onde eu estava apanhei ali para aí 44 graus, ou coisa parecida, realmente estava calor. Agora, a histeria que se faz à volta do calor, e não estou a desvalorizar os incêndios, que também infelizmente não são um facto inédito, e em Portugal muito menos, mas há uma histeria à volta do calor que não havia, que antigamente não havia. Uma coisa é haver uma histeria à volta dos incêndios, que é natural, sobretudo das pessoas potencialmente afetadas. Outra coisa é deduzir que o calor se deve a qualquer coisa mais global, entre as quais, sobretudo, estou a falar das alterações climáticas e essas coisas. Eu vi, isto E não é mais uma ainda, coisa... Diz, Tiago, desculpa. e o passo seguinte ainda é a questão da atribuição dessas alterações climáticas à ação humana, não é? Voltamos sempre Sim, nesse à sentido. mesma questão, nesse sentido, não é? Exatamente. Eu vi isto, a questão não é só portuguesa, obviamente, e no caso do Reino Unido, da Inglaterra, já não me lembro exatamente sobre se era de uma coisa ou de outra, de um lugar ou de outro, de qualquer maneira a Inglaterra está dentro do Reino Unido, portanto serve. Alguém publicou dois mapas de meteorologia da Inglaterra, com temperaturas muito similares, um deles dava 3 ou 4 ou 5 ou 6 anos, e outro de agora. Mapas que passaram nas televisões. O mapa anterior, as temperaturas eram idênticas, não é? Era uma vaga de calor semelhante àqueles que estão a viver este ano, que tinham vivido há 3 ou 4 ou 5 anos. Só que no mapa anterior, o mapa era todo, o país estava recortado e pintado a azul, não é? E em cada cidade principal tinha um Ok. solinho e a temperatura ao lado, mas tudo azul. Mas dava um ar fresquinho, o mapa tinha um ar fresquinho. Um ar fresco, tinha um ar normal, fresco, como eram os mapas antigamente. Ok, O mapa deste ano oscilava entre o vermelho sangue e o negro, para as mesmas temperaturas, estás a perceber? E acho que aqui em Portugal também fizeram, eu acho que também andam a fazer isso. É tudo muito apocalíptico, tudo muito cataclístico. Há um marketing um bocadinho mais agressivo, no sentido de destacar estas ondas de calor porventura, não é? Sim, sem dúvida nenhuma, e depois apareceu aí um especialista nas televisões portuguesas qualquer, devem ter aparecido vários, eu é que felizmente não consumo aquilo, mas
aos especialistas da Covid, agora vêm os especialistas do clima, e é sempre uma visão catastrófica. Se calhar, em alguns casos, são os mesmos. Se calhar, em alguns casos são os mesmos. Sim. É malta que é especialista. É especialista em coisas. Consoante o tema, é um especialista em assuntos. E então, este especialista em particular dizia que aquelas comparações que se faz com 1945 ou não sei quê, em que em Coimbra estavam 46 graus à sombra e tal, umas notícias de jornal a correr, notícias da época, que isso não é bem assim, que não pode ser comparado, porque isto é muito pior. Porquê? Não consigo perceber porquê, sinceramente. Não consigo perceber porque é 40 graus agora. Hoje são mais, deve ter a ver com a inflação, melhor, assim, qualquer coisa do género, não sei. Sim, não faço ideia. Mas é capaz. Diz, Tiago, diz. Então a tua perspectiva é de facto de uma abordagem mediática ser um bocadinho mais alarmista, provavelmente, do que noutras situações similares. E é uma perspectiva interessante, e eu queria falar de uma outra já agora, que tem um bocadinho mais a ver com a atuação das autoridades, especificamente este ano, e que tem a ver, e já algumas pessoas chamaram a atenção para isso, com algumas medidas que foram tomadas e foram referidas em especial em relação à mudança daquele festival de música que era para ter acontecido há uns dias na zona da Praia do Meco, e que foi transferido para Lisboa, para um pavilhão. E essa medida parece ir um bocadinho ao encontro de uma ideia mais genérica de combate, neste caso aos incêndios, mas que provavelmente é um tipo de atitude que é mais abrangente e que se vê aplicada também noutras circunstâncias, que é de perante a eventualidade de um qualquer perigo que possa de alguma forma pôr em causa a atuação das autoridades, parece haver uma tendência muito evidente para proibir todo o tipo de atividades que possa ter, porventura, das quais possa resultar algo que possa ser interpretado como gravoso para as autoridades e, portanto, proibir, em vez de eventualmente permitir que essas atividades decorram e criar, naquilo que as autoridades dizem respeito e naquilo que é a responsabilidade das autoridades, as condições para que essas atividades se desenvolvam normalmente, não é? E isso Tiago, ao mesmo princípio da Covid, não é? Restringir, sim. E o mesmo princípio do SNS, porque pediu-se às pessoas para não adoecerem no verão, ou em agosto em particular. Ou seja, isto funciona tudo muito bem e o Estado português funciona muito bem. Tudo, não é? Desde que não haja portugueses, desde que as pessoas não incomodem. As pessoas é que são chatas e teimam não andem de carro para não haver acidentes de viação, desde que... Não andem a pé para não ser atropeladas, Claro. Não comam bacalhau à brás para não apanharem salmonelas. Desde que as pessoas já não uma lista vasta. É uma lista vastíssima de coisas que não se podem fazer ou que não se devem fazer. Que não se podem fazer. Exatamente. Não se podem mesmo, porque eles restringem de facto, não é? Muitas vezes. Não bacalhau à brás ainda, mas... Não são meras recomendações, são mesmo restrições legais. E de facto este caso desta mudança deste festival, porque foi muito falado nos últimos dias, tem indiscutivelmente, além do mais, um impacto económico para as pessoas envolvidas, para os organizadores, para maior impacto para quem investiu no Ocidente do que as restrições, os confinamentos a pretexto da Covid, quer dizer, não estamos a senti-lo agora, não é? Em grande parte. Portanto, eles não têm grandes problemas em mudar um festival a uns quilómetros. E eu sou a favor, só há pouco é que percebi que esse festival era na Praia do Meco. Eu há uns anos fui lá ver os Vampire Weekend. Foi no ano em que o Príncipe ia no dia seguinte. Moderno. Passei 3 dias a seguir ao festival a tossir terra, porque aquilo era uma poeirada. Sim, que faz parte da experiência, eu acho que faz parte da experiência. Agora, também acho que se o terreno é o mesmo, arder era impossível. Ali não havia nada o que arder, a não ser uma certa coisa que deitava um certo cheiro, que a gente imagina que é. Essas coisas ardem bastante em concerto. E que não arde exatamente ao nível do sol, é um bocadinho... Não, 1,20 m acima, 1,70 m, 1,80 m. Estava a medir pela altura ali do pescoço, da boca. Sim, tens razão. Eu por acaso nunca fui a esse festival porque estava à espera que alcatroassem aquilo para depois ir, mas enfim, parece que ainda não foi desta. Portanto, acho que houve uma concentração motar, que também foi muito noticiada, que foi em também... Faro, E no dia que calhava a concentração, acho que era hoje ou ontem, acho que estavam 23 graus ou 24 ou qualquer coisa. Alguém pelo menos publicou isso, não faço ideia. Enfim. Eu costumo ver quando há essas
além de que é estranho, porque essas concentrações de motards, eu pelas imagens que costumo ver, algumas, até boa parte das pessoas que as frequenta e que às vezes está em cima de um palco a dançar, até estão bastante preparados para dias de muito calor, porque eu vejo normalmente senhoras com muito pouca roupa nesse tipo de concentração motar. É uma concentração motar, envolve palco e senhoras a dançar? Assim. As boas acho que sim. As boas acho que sim. Eu não sou motar, nem costumo, mas tenho pena. Esse é o aspecto pelo qual eu tenho pena, não ser motar. Coisas que eu vi, se calhar em filmes, não sei, se calhar estou sugestionado. Eu passei a simpatizar com motares, não quero, eu gosto muito daquele livro Hells Angels, do Hunter Thompson, certo, assim. Certo, mas certo. Uma vez perguntei a um sujeito que estava numa moto, uns sujeitos se eram motares, eles disseram, não, se eram motoqueiros, eles disseram horrorizados. Motoqueiros. Claro. Não, somos motares. E a partir daí passei a afinar um bocadinho com os motares. Mas talvez esses senhores não fossem um exemplo generalizável, não sei. Pede-se o mínimo de rigor, Alberto. Motoqueiros, onde é que é pá, por amor de Deus? Disse motoqueiro. Bom, o tema do calor eu acho que... Não, motares, assim é que é. O calor é isto. Felizmente está a ficar mais fresco. Pode ser que agora tudo isto amaine, nomeadamente no que aos incêndios diz respeito. Nós não vamos avançar para o nosso segundo tema, ainda assim, Alberto, sem antes agradecermos o apoio do Azeite Talismã e lembrar os nossos espectadores e ouvintes que podem apoiar a Lenga-Lenga do Costume, tornando-se patronos em patreon.com/Comitê Central. E vamos também lembrar que estreamos todas as terças-feiras às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central e no canal de Facebook do Comitê Central. E que podem e devem. Diz-me, Alberto, diz. Deixa só dizer uma coisa para concluir, se tu achas que é uma conclusão. Acho, claro que sim. Fecha com chave de ouro, vamos lá. É cansativa esta política do medo. Ensinam-nos agora a ter medo de tudo. Foi a Covid, depois foi a guerra, depois veio, não pegou muito, mas foi a varíola dos macacos, agora são os incêndios de verão, que infelizmente são a nossa rotina em Portugal e em outros países também. Temos de ter pavor e medo de tudo, temos que andar sempre com medo. No outro dia o primeiro-ministro veio dizer que as temperaturas daí a uns dias iam baixar, mas que não podíamos, qual foi a expressão que ele usou, agora não sei, mas que não podíamos, como é que é aquela coisa da guarda, baixar a guarda, uma coisa desse género, porque as temperaturas iam se manter acima dos 30 graus, vejam lá, em finais de julho e inícios de agosto. Estranho, bizarro, uma coisa nunca vista. Temos de estar sempre preparados para o pior, porque tudo é terrível. Esta questão dos medos, não é? Obviamente isto não é novo de todo, não é? Isto é uma história antiquíssima, mas de facto parece, ou é simplesmente por vivermos nesta época que nos parece, mas parece-me que a frequência destes fenómenos tem aumentado um pouco e não sei se de alguma forma também a atuação dos meios de comunicação social também poderá ter alguma influência no facto de vivermos e as redes sociais nos últimos anos permanentemente também, e as redes sociais exatamente, que são excelentes. Mas parece que vivemos naquela altura na passagem para o ano 1000, que as pessoas achavam que ia tudo acabar e que estava tudo na iminência do fim do mundo. Sim, nós já tivemos um gostinho quando foi aquela coisa do bug do milénio em 2000, não é? Também mas ao pé disto não foi nada, foi uma brincadeira. Claro, depois foi tudo ver a final do Big Brother e ninguém se lembrou do bug do ano 2000. Ninguém mais se lembrou. Agora não, temos que viver num medo permanente, acho que as autoridades gostam disso, aparentemente. E boa parte do povo, infelizmente também, ao que parece. Pois, é capaz, assim, acho que há esse encontro de interesses. Mas dizia eu, ainda antes de me interromperes com muita propriedade para fazeres este ponto final neste assunto, que os nossos espectadores e ouvintes devem também subscrever o podcast A Lenga-Lenga do Costume, com o A Lenga-Lenga, isto não é uma mera Lenga-Lenga do Costume, é A Lenga-Lenga do Costume, portanto procurem, A Lenga-Lenga do Costume, procurem nas plataformas de podcast onde costumam ouvir podcasts, que nós vamos já para o segundo tema da semana. E o segundo tema da semana são as eleições presidenciais, que estão aí à porta e, portanto, convém começar, não tão bem aí à porta, na verdade nem sei exatamente quando é que são as próximas eleições presidenciais, ainda falta um bom bocado, mas é bom começarmos a preocupar-nos com isso, e não somos os únicos, eu e tu, Alberto, a preocupar-nos com isso, porque saiu uma sondagem por estes dias envolvendo potenciais candidatos presidenciais e Gouveia e Melo, o almirante Gouveia e Melo, venceria a primeira volta das presidenciais com 32%
dos votos, sendo que nesta sondagem Gouveia Melo e António Costa partem com favoritismo para as próximas presidenciais. Portanto, avizinha-se este cenário avançado pela sondagem, agora vou tentar dizer isto bem, sondagem da Intercampos para o Correio da Manhã, publicada há dias pelo Jornal de Negócios. Porque não sei, enfim, não sei, mas é o que diz aqui. É o que diz na notícia que eu apanhei sobre isto. Portanto, a Intercampos fez a sondagem para o Correio da Manhã. O Correio da Manhã não esteve interessado e passou ao Jornal de Negócios. O Jornal de Negócios furtou a sondagem, não faço ideia como é que isto funciona. O que interessa é que Gouveia Melo é o grande favorito, aparentemente, dos portugueses para o cargo de Presidente da República, cargo que para o qual ele não se terá mostrado em tempos, pelo menos quando da última vez que falou publicamente sobre isso, ao qual não se terá mostrado indiferente, obviamente não disse que ia avançar, mas também não se mostrou absolutamente avesso a essa ideia. Alberto, tu anseias por uma candidatura do Almirante Gouveia Melo? Não, ou anseias antes por uma nova vaga da Covid que traga de volta o Almirante Gouveia Melo àquelas super operações de vacinação? Eu não tenho saudades do Almirante Gouveia Melo a propósito de coisa nenhuma. Agora, enquanto candidato presidencial, quer dizer, há aqui várias coisas, não há nada que abone a favor do senhor, a não ser o facto de ele ter liderado a logística da operação da vacinação em condições, aquilo funcionou. Se depois a vacina funcionou melhor ou pior, ou como nos tinham prometido ou não, é outra questão. O homem fez... culpa do Almirante, tem paciência. Não, ele não. O Almirante teve muito bem, levem aquelas caixas para ali, aquela carrinha vai para aquele lado. Montem a tenda e tal, façam fila, e não sei. Essas coisas correram bem, também por contraste com aquele senhor que estava lá antes, que o PS tinha lá enfiado. Sim. Atenção, há funcionários se passa publicidade, há funcionários do IKEA que também fazem isso super bem. Mandam coisas para um lado e depois vem uma coisa a transportar outras coisas e depois, e depois está um cliente ali à espera. É muito mais difícil fazer uma compra no IKEA do que levar uma vacina, que é bem mais complexo, não é? Pois é, muito complexo. Eu tenho uma ideia labiríntica do IKEA que não percebo nada daquilo. Pois é, tem aquele tipo de labirinto para os ratinhos, exatamente. Mas pronto, estávamos a falar, vamos a coisas mais importantes ainda. Eleições presidenciais. Eu não tenho consideração nenhuma especial pelo Almirante, Tiago. Agora, suceder ao professor Marcelo, depois daquilo que o professor Marcelo fez e tem feito ao cargo de presidente, e estar numa sondagem ou numa hipotética corrida ou pré-corrida presidencial com o Dr. Costa e sabe-se lá quem mais, já se fala também no Marcos Mendes. Marcos Mendes e Paulo Portas são os outros nomes. Paulo Portas quer dizer, nomes... por comparação. Sim, a sucessão é neste caso, digamos que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa alargou bastante o âmbito não é? De presidenciáveis. Eu acho que eu ou tu, por exemplo, também. Acho que já serve tudo. Eu não tenho muito jeito para selfies, confesso, porque nunca sei muito bem. Tem uns planos próprios e depois uma careta. E eu acho o mar um bocadinho frio. Eu acho o mar português um bocadinho frio. Pois, e há essa questão também. E ser presidente sem cumprir esses dois critérios é tramado, não é? Há ali meses do ano em que eu não tenho vontade de tomar banho ao mar. E também não tenho, eu também não tenho uma pança, diga-se o que se disser, também não tenho uma pança assim, com o volume que imponha aquele respeito que um Presidente da República deve impor em termos de pança. Mas, portanto, de facto, o Presidente Marcelo... Já tivemos dois presidentes não pançudos, o General Mendes e o Cavaco, e o professor Cavaco. E depois, para compensar, outros dois, pelo menos, bem pançudos. Um deles particularmente. Um deles em particular, exatamente. E até não é o professor de longe o outro mais barrigudo. Mas, portanto, este cenário em que o Almirante Gouveia Melo... Eu por acaso, estava a ler com mais atenção, agora sim, com atenção a notícia, em que se fala também de António Costa, mas eu depois não vejo propriamente uma sondagem em que compara os dois. Coloque frente a frente os dois, exatamente. Não. Intercampos, ao passar para o Correio da Manhã e ele ser desviada a sondagem para o Jornal de Negócios, alguma coisa se perdeu. Também reparei nisso. Sim. Porque de facto há aqui um frente a frente entre Gouveia Melo e Paulo Portas, Marcos Mendes, Mariana Mortágua, grande Presidente da República, Mariana Mortágua, há um Augusto Santos Silva, há um André Ventura, tudo de sonho. Além de João Ferreira, claro. Que acho que aquele comunista que é candidato a tudo, não é? Que é sempre candidato comunista. É o que é candidato, é o que eles têm lá para ser candidato, sim. Mas de facto não vejo aqui nenhuma sondagem em que Gouveia Melo fosse contra António Costa. Talvez para não provocar aqui pruridos. Não enxovalhar o primeiro-ministro.
Sim, sim, mas portanto esta figura sebastiânica, como muita gente o tem mencionado, não te deixa na expectativa de que possamos ver o Almirante como Presidente da República. A questão presidencial não me interessa nada, especialmente depois do que o Marcelo fez ao cargo. Agora, o que me entristece um bocado nisto é o facto de, em Portugal, se alguma coisa corre bem, e no caso foi a organização lá da campanha de vacinação, sim, a pessoa que organiza isso, ou responsável pela organização, ou que dá a cara por aquilo, já é um santo e um herói, já é uma coisa nunca vista. É tão raro correr alguma coisa bem em Portugal. Pois é, isso, convenhamos, será que não é de aproveitar quando corre bem, Alberto? Também estamos a ser um bocadinho picuinhas, quer dizer... Nada contra. Se uma coisa corre bem, quando tanta coisa corre mal, ali uma coisa corre bem, pá, vamos aproveitar. Tiago, mas percebes o meu ponto de vista? É que estamos tão habituados a que as coisas corram mal, quando não correm assim tão mal, isto é excelente, o tipo é um fenómeno, melhor do mundo já, sim, para qualquer coisa. Sim, mas imagina que o que tem corrido bem não é tanto a distribuição das vacinas, mas era o catering no sítio onde estavam as vacinas. O cozinheiro, ia o cozinheiro. Já, Presidente da República. É preciso aproveitar quando as coisas correm bem, é preciso aproveitar, e acho que não devíamos abrir mão de quem de facto eu não tinha nada contra o senhor, na altura vice-almirante, até o momento que ele começou a falar e a extrapolar a sua função. Aí... acho que não disse grande coisa que se aproveitasse, não é? Dando a entender que poderia também estar a preparar-se para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, para não notarmos muita diferença depois ali numa certa gabarulice, para ser uma transição mais suave, na produção mostrando assim grande preocupação com o cargo institucional e produção de disparates, e com a estabilidade do país. É possível que seja por aí também. Portanto, fico um bocadinho decepcionado, porque pensei que fosse mostrar outro tipo de entusiasmo. E depois há outro critério que é chato de mencionar, mas quer dizer, entre mesmo o Dr. Costa, o Marcos Mendes, quem é que falaram mais? Mariana Mortágua. Mariana Mortágua, João Ferreira, André Ventura, tens um Augusto Santos Silva? Quer dizer, o Almirante tem uma certa figura. Tipo, é alto, sim, não sei o quê. Tem uma certa figura. Se ele não falar, se ele não disser nada, serve. É assim muito, não é marreca nada, não é? É assim super, é mesmo um almirante. É um almirante. Tipo ali, e por acaso... empinado e tal. Empinado assim, por acaso... Decora ali é curioso a sala. Referires esse aspecto, porque nós, como sabes, o nosso próximo tema também mete almirante e também com aspectos engraçados. Mas isso fica depois, por acaso é curioso. Reparei não foi de propósito. É um programa muito em torno de almirantes. Não foi, mas até parece que foi. Bom, este tema acho que está mais do que esmiuçado, Alberto. O que não está esmiuçado o suficiente é o facto do azeite de talismã apoiar a lenga-lenga do costume e, portanto, nós vamos agora proporcionar-vos o visionamento de um excelente reclame do azeite de talismã. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá está, estamos de volta para o terceiro e último tema desta semana e como referimos agora na segunda parte, é um tema que mete também almirantes. Nós vamos pôr já uma fotografia que ilustra a notícia de que queremos falar e talvez nos ajude um bocadinho a perceber a situação. Portanto, vamos lá ver, isto é um assunto um bocadinho mais gráfico, porque foi uma notícia que nos chamou a atenção um bocadinho por força, confesso, da fotografia. A fotografia é esta que creio estarão a ver neste momento e que mostra, do lado esquerdo da imagem está o almirante
o almirante Rachel Levine. Portanto, Alberto, ajuda-me nisto, por favor, que eu sei que vou falhar aqui. Portanto, é almiranta. Portanto, como é que se diz? É um homem transexual, é isso? Portanto, e atenção, isto... A gente diga o que disser, vai meter água, portanto... Vai meter água, eu sei, mas vou tentar ser rigoroso. Portanto, é um senhor Rachel Levine é um senhor que se diz senhora e que é um almirante, portanto, da Marinha norte-americana. Aliás, o primeiro almirante, almirante 4 estrelas da Marinha. A primeira americana. Senhora a chegar ao almirante 4 estrelas. A primeira senhora, exatamente, a primeira senhora. Quer dizer que nenhuma mulher, nascida mulher, tinha conseguido chegar a esse cargo. Até agora okay. Nenhuma tinha conseguido e continua a não ter conseguido, mas pronto, mas ele é a primeira mulher a chegar à almiranta de 4 estrelas e está nesta fotografia acompanhada por um indivíduo chamado Sam Brinton, que há umas semanas também deu um bocadinho que falar nos Estados Unidos, porque, segundo julgo saber, foi o primeiro funcionário do Departamento de Energia, penso eu, dos Estados Unidos, assumidamente transexual. Portanto, Sam Brinton, acho que é assim que se chama. E esta fotografia foi tirada durante um evento na Embaixada de França, em que estiveram presentes, portanto, estas duas pessoas, e gerou alguma controvérsia, alguma polémica, e enfim, os nossos espectadores também provavelmente tirarão daqui o que achámos que devíamos partilhar esta imagem, porque, enfim, talvez seja um bocadinho desconcertante. Nas redes sociais houve alguns comentários e eu destaco que dizia qualquer coisa do género: o que é que diríamos a uma pessoa vinda de 2005 sobre esta fotografia? Alberto, tu terias como é que tu explicarias esta situação? É aquilo que estávamos a falar, de 2005. Que falámos em off há bocadinho, Tiago. Eu sei que a situação é verdadeira, sei que a fotografia é verdadeira, sei que a pessoa existe, sei que a pessoa ocupa o cargo que ocupa, mas custa-me acreditar, parece-me um bocadinho anedota ainda. Não é o facto de uma pessoa ter uma opção sexual dita alternativa ou qualquer coisa do género que possa ocupar um cargo desse, isso não me faz confusão absolutamente nenhuma. É como tu disseste, é a questão gráfica da imagem. Gráfica até no sentido de que, atenção, as imagens que se seguem contêm conteúdo gráfico. Exatamente, sim. A descrição e tal. É um bocadinho isso, parece meio piada. Convenhamos. É ridículo. Sim. É ridículo. Eu não consigo ver isso de outra maneira, sinceramente, porque obviamente é um senhor que usa o cabelo como usa e adotou o nome de senhora. E pronto, agora... Sim, esta fotografia, Alberto, isto era uma cerimónia, era uma coisa mais formal e, portanto, o almirante tinha o cabelo apanhado, porque e eu não sei se teremos porventura alguma fotografia do almirante noutras circunstâncias, mas ele tem um cabelo muito farto, tem um cabelo muito farto, umas guedelhas bastante até volumosas aqui. Ainda bem, aqui, para por ele. Acaso... Sim, o que se calhar, enfim, com esse cabelo solto, não sei muito bem o que dizer. Eu acho que provavelmente alguém de 2005 que visse esta fotografia, eu diria talvez Carnaval de Torres, não sei, francamente sim, é o como é que as matrafonas, não é? Assim uma coisa. Pois, enfim, nós não temos muito a dizer sobre como se percebe, sobre esta notícia, a não ser acrescentar o facto de, é um dado... biográfico. Rachel Levine, este almirante, além do mais, eu penso que é secretário da Saúde dos Estados Unidos, portanto será uma espécie de... E veio fazer umas declarações sobre o direito das crianças mudarem de sexo. Exatamente. Em tenra idade, que são assim um bocadinho, já não dá para brincar muito com o assunto e que é um bocadinho são muito complicadas sobre as terapias de transição sexual a que as crianças, na opinião de algumas pessoas, devem ter direito e no facto disso eventualmente começar de alguma forma ou entrar de alguma forma no enquadramento legal até
nos Estados Unidos e eventualmente dos menores o poderem fazer até em algumas circunstâncias, sem consentimento dos pais. Isso eu acho aberrante. Portanto, agora, só para esclarecer, Tiago, desculpa, só para clarificar aqui umas coisas, as opções sexuais das pessoas não me interessam absolutamente para nada, nem acho que devam dar qualquer privilégio ou ser-lhes retirado qualquer privilégio, qualquer direito, melhor dizendo, por causa disso, não me interessa nada. Agora, desculpa, há um lado folclórico nisto, que não me sinto em 2005, se calhar, pronto. Ainda não adaptei. Quando estas questões, nos anos 90, porventura, antes disso até nos anos 80, a reivindicação das pessoas que tinham orientações sexuais, digamos, diferentes, sempre foi uma reivindicação justíssima e óbvia. Sim, claro. De tolerância, não é? De tolerância, a reivindicação sempre foi, a perspectiva sempre foi, ninguém tem rigorosamente nada a ver, e que perspectivamente faz todo o sentido, ninguém tem rigorosamente nada a ver com as preferências sexuais, quaisquer outras preferências de quem quer que seja, e esse era o ponto natural, digamos assim, das reivindicações de quem se dizia parte destas, enfim, a palavra é horrível e sei que tu também odeias, destas comunidades, porque não são comunidades nenhumas, as pessoas, cada uma tem as suas opiniões e as suas convicções. Mas pronto, mas hoje em dia de facto teremos evoluído dessa tolerância para uma aceitação perfeitamente natural destas coisas e agora de uma celebração até para uma exaltação, já não uma aceitação, é uma exaltação, não? Sim, e para uma exigência de que toda a sociedade participe de alguma forma nessa glorificação em algumas circunstâncias deste tipo de forma de estar. Hoje ou ontem, ou esta semana, aquele nadador que agora se diz nadadora, Lia Thomas, não é? Lia Thomas, não é? E que passou, e que era um nadador medíocre e agora uma nadadora fantástica, foi eleita a Mulher do Ano. Já não sei por que entidade, ou instituição, ou revista, ou um site, uma coisa qualquer. E creio que Rachel Levine também terá sido numa outra circunstância. O critério para ser Mulher do Ano já vinha daquilo do Bruce Jenner, que depois era Caitlyn que também Jenner, foi, exatamente. Portanto, é não se ter nascido mulher e continuar a não ser mulher, de alguma maneira não são mulheres. É uma polémica que tem havido aí, que tem queimado muita gente, ou tem fornecido os motivos para que se tente queimar algumas pessoas, como a autora do Harry Potter, J.K. Rowling. J.K. Rowling, sim. Pronto. Ou ainda no outro dia a cantora Macy Gray também. A Macy Gray também. Que teve uma posição surpreendentemente normal, diria eu, para alguém que expectavelmente é uma pessoa, digamos, no panorama, no espectro político americano, será uma pessoa muito, muito liberal. Teve uma primeira posição muito, digamos, clássica sobre esta circunstância, sobre esta situação, dizendo que estas pessoas achem o que acharem sobre si próprias e façam o que fizerem aos seus corpos, não são mulheres. Esta foi a posição dela, mas muito pouco tempo depois sentiu necessidade de se retratar e de já tradicional pedido de desculpas, a retratação, não? A tradicional penitência e peregrinação e tal. Exatamente. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas de que mesmo naquele antro de liberais que é Hollywood hoje em dia e no meio do espetáculo americano em geral, eu acho que a grande maioria das pessoas pensarão sobre este assunto e sobre outros semelhantes, aquilo que a Macy Gray disse. Agora, o problema é o pavor de serem cancelados. E ali é muito fácil serem cancelados, é muito fácil desaparecerem de repente, olharem para os frequentíssimos os casos, não é? Sim. Verem que não há filme nenhum, não tem trabalho nenhum. Desapareceram os convites, não é? E também, o que também é evidente é que estes pedidos de desculpa nunca produzem bons resultados, nunca se é absolvido deste não, porque eles não querem absolver ninguém, nem argumentar com ninguém, eles querem sangue, não é? Exatamente. Ou exibir virtude. Sim. Esta questão que pode parecer um bocadinho
superficial em alguns aspectos. Pode eventualmente ter uma componente mais, a parte, digamos, submersa do iceberg, e nós vamos fechar com um vídeo, Alberto, que se calhar explica um bocadinho melhor o que é que eu quero dizer com isto, e que se calhar é um bocadinho também, não sei se concordas, mas um bocadinho exemplificativo de se calhar de estádios diferentes em que diferentes civilizações, se quisermos, ou centros culturais do mundo, digamos assim, se encontram. É um vídeo que tem já alguns meses, mas que achámos que vinha a propósito desta última notícia, e que é um vídeo que compara um spot promocional das Forças Armadas russas com um vídeo promocional das Forças Armadas norte-americanas. São dois vídeos perfeitamente reais, recentes, embora tenham, como disse, alguns meses, e com os quais nós vamos fechar o programa de hoje. Não vamos fechar ainda assim, sem antes lembrar os nossos espectadores e ouvintes que a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as terças-feiras às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central e no canal do Facebook do Comitê Central. Devem, portanto, colocar gostos e 5 estrelas onde for possível, nomeadamente ao nível do podcast, que se chama A Lenga-Lenga do Costume. Não esquecer o A Lenga-Lenga do Costume. Vão a Apple Podcast, a Spotify, a Google Podcast, pontuem, obviamente com 5 estrelas, e é porque não há 6, e nós, Alberto, se estiveres de acordo, fechamos então com este vídeo que nos permite ter aqui uma ideia, em boa medida, do estado do mundo. Até para a semana, Alberto. Obrigado. Adeus, Tiago. Это первый день твоей новой жизни. This is the first day of your new life. What was yesterday means nothing now. Who you were before, no one cares now. What's important now is who you'll be today. What do you know about yourself? What are you capable of? Questions may remain unanswered, but can you sleep soundly later on? Knowing yourself, knowing the limit of your possibilities. To hell with limits. Are you ready to break yourself? Every day, pain hardens you here. It was you who decided to prove something to yourself. The commander is here only for you to see an enemy in him, because without the enemy, there is no battle. Because without battle, there is no victory. But in reality, the main enemy is you, the you of yesterday. Your task is to track the enemy down, catch up to him, outperform him, become better than him, and return the victor. Because tomorrow is the first day of your new life. This is the story of a soldier who operates your nation's Patriot missile defense systems. It begins in California, with a little girl raised by 2 moms. Although I had a fairly typical childhood, took ballet, played violin, I also marched for equality. I like to think I've been defending freedom from an early age. When I was 6 years old, one of my moms had an accident that left her paralyzed. Doctors said she might never walk again. But she tapped into my family's pride to get back on her feet, eventually standing at the altar to marry my other mom. With such powerful role models, I finished high school at the top of my class, and then attended UC Davis, where I joined a sorority full of other strong women. But as graduation approached, I began feeling like I'd been handed so much in life, a sorority girl stereotype. Sure, I'd spent my life around inspiring women, but what had I really achieved on my own? One of my sorority sisters was studying abroad in Italy. Another was climbing Mount Everest. I needed my own adventures, my own challenge. And after meeting with an Army recruiter, I found it. A way to prove my inner strength and maybe shatter some stereotypes along the way. I'm U.S. Army Corporal Emma Malone Lord, and I answered my calling.